Vamos preparar tudo aqui. Vou desligar o vídeo para não carregar o tela cheia. Bom, vamos lá. Todos vendo a minha lousa? Já estão vendo a lousa? Sim, professor. Ótimo. Então, o que a gente viu na semana passada, né? A gente está vendo as relações métricas. Então, vou escrever relações métricas num triângulo retângulo. Já vou aumentar aqui, tá, turma? Relações métricas num triângulo retângulo. E o que a gente aprendeu, né? Surgiu aqueles termos que a gente sempre ouviu falar, que são o seno, o cosseno e a tangente. Então, esses são faz parte dessa teoria, né, das relações métricas de um triângulo retângulo, e a gente precisa saber, né, qual é o significado do seno, cosseno e tangente. Então, vamos ver se a gente lembra, né? Eu falei que o seno de um ângulo, vamos chamar um ângulo alfa, né? Ele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vou escrever só IP, tá, gente? Ah, não, vou pôr para a gente recordar, né? Hipotenusa O cosseno de alfa, ele vai ser o cateto. Agora eu vou fazer só cat de cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso tem que decorar, tá, turma? Tem que decorar. Mas a gente fazendo exercício, a gente vai ficar craque. Mas vamos visualizar aqui o triângulo para a gente também memorizar pela figura. Vamos lá. Olha só. Esse é um triângulo retângulo. Nossa referência vai ser este ângulo. Então, quem vai ser a hipotenusa? O maior lado, essa é a hipotenusa. É o maior lado do triângulo. E ele vai estar oposto ao ângulo de 90 graus. Então, não sei se vocês lembram da aula passada, eu falei que na geometria, quando a gente fala o ângulo oposto ao lado, então significa que ele está na frente. Então, esse ângulo de 90 graus
está na frente da hipotenusa. Os demais, esse é um cateto, e este é outro cateto. Agora, quem que é o cateto oposto e quem que é o cateto adjacente? Aí vai depender do ângulo que a gente escolher, né? Se eu escolher este ângulo aqui, ó, então, na geometria, oposto é o que está na frente. Então, quem está na frente do ângulo alfa? É esse lado aqui, né? Então, esse vai ser o cateto oposto. E esse daqui vai ser o cateto adjacente. Tudo bem? O cateto adjacente é o que está próximo, que está do lado, tá? A ideia na geometria é o que está do lado desse ângulo alfa. Só que, turma, eu também posso escolher o ângulo de cima aqui, ó. Vamos fazer outro triângulo. Olha, 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 olha. Esse é o ângulo reto. Essa é a hipotenusa. Aqui tem um cateto. E aqui também tem outro cateto. Só que eu resolvi, turma, pegar este ângulo daqui, ó, que eu vou chamar de ângulo beta. Então, olha só, quem que vai estar agora na frente do ângulo? Ó? Então, esse vai ser o cateto oposto do ângulo beta. Então, vocês viram que não tem. Você tem que identificar o que é hipotenusa, o que são os catetos. Agora, quem vai ser o adjacente e quem vai ser o oposto vai depender do ângulo que você escolher. Então, este daqui vai ser o cateto oposto. Parece um acento aqui, né? Vou tirar. E esse daqui vai ser o cateto adjacente. Do ângulo beta. Tá bom? Então, isso é um toque que eu estou dando para vocês que vai ajudar muito a gente resolver os exercícios. Tá bom? E agora vamos, se vocês não tiverem nenhuma dúvida do que é o cateto, do que são os catetos, o que é a hipotenusa, a gente vai praticar com exercícios, né? E essas fórmulas aqui, a gente vai aplicando e vamos decorar, né? Aos poucos. Então, quero fazer um exercício para vocês. Vou fazer esse daqui primeiro. Ó. Eu parei na aula passada. Vou fazer esse daqui, ó. Então, vamos ler o exercício 4. E vamos tentar fazê-lo, resolvê-lo, né? As ruas Canário e Tico-Tico são perpendiculares. Então, qual é a ideia que eu tenho de perpendicular? Elas formam um ângulo de 90 graus. Então, a ideia de perpendicular é essa, tá, turma? A medida da distância entre os pontos A e B é de 50 metros. Então, ó, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Quanto que vale essa distância? 50 metros.
As ruas Canário e Sabiá, ó, Sabiá é essa daqui, ó, que forma o BC do triângulo, lá do triângulo BC. Forma um ângulo de abertura de 60 graus, ó. 60 graus. Qual a medida do perímetro do triângulo ABC determinado pelos cruzamentos dessas ruas? Então, vamos analisar, né? Então, nós temos um triângulo. Aqui é o A. Aqui é o B. E aqui é o C. Aqui eu sei que vale 50 metros. Este ângulo vale 60 graus. Então, vamos fazer uma continha rápida aqui, ó. 60 mais 90, 150. Então, para 180, faltam 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, vai ser 30 graus. Lembrem-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180, né? Então, eu somei este ângulo mais esse, deu 150. Para 180, faltam 30. E agora a gente acha os dois lados aqui que eu não tenho, que eu vou chamar de x e y. E eu posso trabalhar tanto com seno de 30, cosseno de 30, como de seno de 60, cosseno de 60, né? Então vamos lá, ó. Pega o ângulo de 30 graus. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ó, lembrando os valores do seno de 30. Ó. 30 graus. Então, o seno vale meio. O cosseno, alguém lembra? Raiz de 3 sobre 2. 60, ó. Seno raiz de 3 sobre 2. Opa, cosseno meio. Onde que estão essas informações, pro? Vamos no material que eu passei para vocês. Então, ó, seno de 30 meio, cosseno raiz de 3. Seno de 30 meio, cosseno de 30 raiz de 3. Seno de 60. Desculpa, turma. Seno de 30 meio, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 60 meio. Vamos aplicar a fórmula. Sou esperto, professor. Então, para vou trabalhar com seno de 30 e cosseno de 60. Que aí, ó, será? Vamos ver o que acontece. Então, ó, para eu saber o valor de x, o x não é a hipotenusa? Então, a hipotenusa sempre é
no denominador. Então, e para calcular esse x aqui, se eu usar o ângulo de 30, eu tenho os dados do cateto oposto. Então, cateto oposto, o cateto oposto sobre hipotenusa é o seno, né? Então, a gente vai calcular o seno de 30 graus, igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. A gente viu que o seno de 30 vale meio, 1/2. O cateto oposto vale 50. Então, quanto que vai valer x? Ó? Faz a multiplicação em cruz, ó. X vai ser igual a 50 vezes 2, que é igual a 100. Tudo bem, turma? Conseguiram compreender os cálculos? Ok. Agora vamos achar o valor de y, né? O y é o cateto adjacente. E a gente pode usar o seno de 30, ou melhor, cosseno de 30, ou seno de 60. Vamos ver o que acontece, vai. Seno de 60. Não é o cateto oposto? Sobre a hipotenusa? Quem que é o cateto oposto de 60? Não é o y? Então vai ser y, e a hipotenusa equivale 100. Concorda comigo que a gente achou o x igual a 100? Mas aí já não tinha achado. Mas agora a gente precisa achar o valor de y, né? O y a gente não achou. Eu estou calculando o y. Entendeu? Mas você tá fazendo o oposto de novo? Eu escolhi o seno de 60 agora. Peguei esse ângulo aqui, ó. Peraí, professor. Aqui no primeiro, você fez seno de 30, que é qual ângulo? Esse daqui, ó. Você fez. Aí cateto oposto 50 dividido pela hipotenusa. Tá, e nesse é o que agora? É seno de 60? Isso, Daí o oposto seria o y. isso. Tá. E a hipotenusa continua sendo 100, né? Que ela é sempre o maior ângulo do triângulo. Tá bom? Então, o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. O y é o que eu quero achar. E a hipotenusa vale 100, né? Multiplica em cruz. Não, aqui se eu multiplicar em cruz, eu vou manter o 2 aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Y igual a 100 raiz de 3. Vou multiplicar raiz de 3 vezes 100. Vai ficar 100 raiz de 3. E vou dividir por 2. 100 dividido por 2
50 raiz de 3. Então, o x vale 100 e o y 50 raiz de 3. Tudo bem, turma, até aí? Dúvidas? Tá bom. Ó, se por acaso eu escolher o ângulo de 30 graus, ó. Então, veja bem, ó, eu quero achar y. O y em relação a 30 é o cateto adjacente. A hipotenusa continua sendo 100, né? Então, em relação ao... Se a gente pegar o ângulo de 30, cateto adjacente sobre hipotenusa, é cosseno, né? E aí a gente substitui, ó, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente ao y, opa, parece um x, né? O cateto adjacente vai ser y, e a hipotenusa vale 100, ó. Concorda que vai dar o mesmo valor, turma? Então, y 50 raiz de 3. Então, ele quer saber o perímetro, né? Não terminou ainda. O perímetro desse triângulo vai ser um lado de 50, mais um lado de 100, mais o lado que é 50 raiz de 3. Aí, olha só. É 200 raiz de 3? Como? 200 raiz de 3? Não. Aqui, a gente vai somar os 50 mais os 100, que é 150. E o raiz de 3, turma, não pode somar com 150, tá? Porque ele tem o índice, que é a raiz de 3, tá? Tá vendo que eu não posso somar os 50 raiz de 3 com 150. Então, esse seria o perímetro. O que pode acontecer, turma? No exercício, se for um teste, pode ser que não apareça esse valor. Porque olha que o examinador pode fazer. Ó. Ele pode fazer aquela... colocar termo em evidência. Então, vamos ver aqui. Ó. O 150, turma, eu posso escrever ele 3 vezes 50, não posso? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Então, 150, ó, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. 3 vezes 50. Mais 50 raiz de 3. Então, vocês estão vendo que eu tenho um termo em comum, ó, que é o 50. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou retirar, vou separar os 50, ó. Dessas duas partes aqui, ó. Agora, turma, pensa assim, ó. Se eu tiro 50 daqui, o que sobra?
Então, eu tirei os 50 daqui, sobrou 3, né? Sobra 3. Mas, se eu tiro os 50 dessa parte aqui, ó, o que que sobra? Não sobra a raiz de 3? Então, essa é uma resposta que costuma aparecer também quando é um teste, que é justamente ele quer saber se você sabe colocar em evidência os termos de uma soma. Alguma dúvida na evidência? Não, Turma, sabem fazer essa operação algébrica, colocar os termos em evidência? É não, importante pera, isso. não, não. Não sabe? Essa parte ficou meio confusa. Ó, turma, então é só a gente verificar, ó, por exemplo, 150, eu escrevi dessa forma, 3 vezes 50. Por que que eu fiz isso? Porque eu tenho um 50 aqui e eu vou tentar eliminá-lo. Ou melhor, tentar isolá-lo. Então, ó, eu peguei esse 50 e esse 50 e isolei aqui, ó. Escrevi ele assim, ó. 50. E agora, pensa assim, ó, se eu retirei os 50 daqui, ó, se o 50 não está mais aqui, o que que sobrou? Aí você vai entre parênteses, você vai colocar o que sobrou. 3 mais raiz de 3. Esse é uma das técnicas algébricas que chama termo em evidência. Beleza. Deixa eu ver se eu volto lá. Pronto. Ó, temos acho que mais 5, 10 minutos de aula, mas a gente vai fazer mais um exercício desse. Geralmente, se cai trigonometria, turma, esse assunto de triângulo retângulo, ele é muito. Ele aparece muito no, no, no vestibular, tá? Então vamos ver esse daqui, ó. A imagem a seguir foi reproduzida do livro em latim Quadrans Appiani Astronômicos, da humanista alemã, do humanista alemão Petrus Appianus. Aparece a data que ele nasceu e foi publicado em 1532. Ele mostra a medição do comprimento da altura da torre. Então, nós temos uma torre. Olha só, turma. Nós temos uma torre aqui. Aparentemente, ó, o homem viu a torre sobre um ângulo de medida de 50 graus. Ó. Então, primeiro ele viu a torre sobre um ângulo de 50 graus. Andou 246 unidades de comprimento para trás. Então, ele veio para esse sentido aqui. Ó. Ele andou para trás e novamente viu a torre. Só que agora o ângulo de divisão dele foi para 25 graus, como mostra o esboço a seguir. O que é interessante nessa questão é que ele mostra o esboço do que ele está falando. Mas, se a gente pega um examinador que não está nos bons dias de humor,
ele não vai mostrar esse desenho aqui, ó. Então você teria que imaginá-lo. Então, olha só, turma. Este examinador, ele foi muito bonzinho. Porque ele mostrou para vocês o esboço dos triângulos retângulos. Ou melhor, dos triângulos que formam essa figura, né? Porque esse daqui não é retângulo, né? Esse tem um triângulo retângulo. Ó, ó, ó. E agora eu vou te dar a dica de resolução dessa questão, ó. Observa os ângulos aqui, ó. 50 mais esse ângulo forma 180, né? Então, tudo isso daqui é 180. Se esse pedacinho é 50, esse restante aqui vai ser quanto? 130. 130. Se aqui é 130, turma, o outro é 25, quanto que vai ser esse ângulo aqui, ó? 130 mais 25. Quanto que dá 130 mais 25? É, não é 125, né? 130 mais 25, 155. Esse ângulo tem que completar 180, né? É 25? É 25, exatamente. Então, este ângulo vai ser 25. Opa, se eu tenho um ângulo 25 aqui e outro aqui, como que chama esse triângulo? E Isósceles. isósceles. Muito bem. Se ele é um triângulo isósceles, turma, este lado aqui vai valer 246, ó. Então, se você consegue enxergar isso nesse exercício, você mata ele Por que 246? porque a medida desse lado é 246. Como ele é isósceles, essa medida também vale 246. Lembra Ah, tá. do triângulo isósceles? Os ângulos da base são iguais, né? E consequentemente os lados, né, que não são da base, também são iguais, né? Tá. E agora a gente mata o exercício. Ele quer saber qual é a altura da torre. Então, se a gente enxergar um triângulo retângulo, o ângulo de 25, a gente não tem a hipotenusa aqui, esse lado aqui, né? Então, a gente vai trabalhar com o triângulo retângulo menor, ó. Então, a gente vai trabalhar com o triângulo. Vou fazer meio tortinho assim mesmo, turma. Então, ele quer saber a altura da torre. Você sabe que esse ângulo é 50 graus. E aqui 246. Então, nós temos o quê? Em relação ao ângulo de 50, o cateto oposto e a hipotenusa. Então, a gente vai usar o quê? Vai usar seno de 50, né? Ei, professor, mas seno de 50? Seno de 50 não é um ângulo notável.
Não é um ângulo notável, mas no exercício ele deu esses dados aqui, ó. Dos dois ângulos do triângulo. Seno o ângulo de 50 e o ângulo de 25. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Seno de 50, ó, a gente vai substituir aqui, ó, 0,766. Igual a H dividido por 246. Então, o H vai ser 246 vezes 0,766. Para quem fizer o cálculo, eu fiz o meu, deu 188,46. 43, desculpa. Tentem fazer depois o cálculo e ver se vocês acham também esse valor. Unidades. Olha só, turma. Tem unidade de medida? Então vai ser 188 unidades de comprimento. Eu posso fazer U.C. Unidades de comprimento. Então, quando você vê um triângulo, dois triângulos dessa forma aqui, ó, você mata a questão mais rápido, descobrindo um dos ângulos aqui desse triângulo que está deitado aqui, ó. Onde que acontece isso? Ó? Tem uns exercícios que eu coloquei aqui, ó, que vocês vão identificar isso. Ó, por exemplo, será que esse não é a mesma coisa? Convido vocês para resolvê-lo. Esse é um outro caso, mas também é fácil. Olha ele aparecendo de novo aqui, turma. Esse triângulo, que com certeza ele vai ser o quê? Isósceles, ó. Então o ângulo aqui vai ser 30. Então vocês viram que no vestibular aparece muito, é bem comum aparecer exercícios desse tipo aqui, ó. Tá bom, turma? Então, se vocês não tiverem alguma dúvida, eu lembro que na aula passada, uma aluna que estava assistindo, se eu não me engano, Isadora, ela, acho que era Isadora, ela perguntou por que o seno de 60, a razão, né, por que o seno de 60 e o seno de 120 são iguais. E foi bem no finalzinho assim, né? Por que acontece isso, né, turma? Assim, existe um círculo trigonométrico, que depois a gente vai ver ele com mais calma. Aqui é o cosseno e aqui é o seno. Então, por este círculo trigonométrico, eu sei os ângulos desse primeiro quadrante, ó. E através disso eu consigo, assim, ser uma circunferência dividida em 4, os 4 lados são simétricos. Então, se eu escolho um ângulo daqui, ó, eu tenho o equivalente a esse ângulo desse lado. E aí, por isso que eu consigo saber os ângulos maiores que 90 graus, os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos maiores que 90 graus. Então, ó, na medida que a gente for avançando, eu vou trazer essa parte
da geometria para vocês, tá bom? Então, eu só queria deixar claro lá na aula passada, né, que eu ia responder nessa aula para a aluna que tinha dúvida, mas eu acho que hoje ela não deve estar aí. Mas eu vou trazer aos poucos esses conhecimentos para vocês, tá bom? Para Boa noite, professor. a gente aprender aos pouquinhos, né? Tá bom, turma? Obrigada, professor. Obrigado Desculpa. mesmo. Obrigado aí pela participação de vocês. A paciência, né? Até agora, às 22 quase 22h20, né? Aprender trigonometria, geometria. Então, uma boa noite para vocês e até segunda, se Deus quiser. Tchau, turma.